Voltamos e neste bloco vamos mostrar que a sensibilidade religiosa dos mestres do barro do Alto do Moura está presente nas peças que retratam a morte e ressurreição de Cristo. São peças sacras lindas, cheias de detalhes. Eu estou aqui no ateliê do Cícero José, este artesão que tem quase meio século de história com o barro. Tudo começou com os pais dele, né? Inclusive foram discípulos aí do mestre Vitalino, aprenderam essa arte do barro com o mestre Vitalino. Eu vou conversar um pouquinho com ele aqui acerca desse período da Semana Santa. Caro Cícero, como é que é a demanda, as peças exatamente que você faz nesse período? Essa peça aqui já é uma peça sacra, é a fuga do Egito, né? José, Maria e Jesus no burrinho. E aí a gente começa preparando muito artesanato que tem a ver com a Semana Santa, porque eu sempre trabalho com a Santa Ceia, peças do Teatro de Nova Jerusalém, eu sempre faço cada peça daquela, e a ideia vai abrilhantando a cada dia que passa e a gente vamos fazendo, porque o turista começa a chegar no Alto do Moura e procurando peças sacras. Por isso a gente começa a fazer, já vai guardando para o turista e também para os nossos fregueses que compram para revenda. Relatar, mostrar um pouquinho da história de Cristo. Tem um quê especial nessas peças? Tem tudo a ver, né? Com toda a arte que a gente faz, que a gente se inspira, né? A inspiração vem de Deus e quando a gente começa a fazer uma peça sacra, a gente centraliza tanto na peça que a gente fica vendo a imagem da peça se mexendo. É verdade. Cícero, existe uma peça que você leve mais tempo para fazer esse período, essas peças sacras? Sim, é a Santa Ceia. Ela demora mais. A Santa Ceia, ela passa uma semana para fazer uma, porque ela exige muito carinho, muito cuidado, né? E os detalhes da ceia, e aí quando a gente vem fazer Jesus e fazer os discípulos, a mesa, os banquinhos, e sempre caprichando, e tendo aquela alegria de você ver, terminar para você ver a peça pronta, isso é prazeroso. Esse aqui é o Cícero José, que é artesão aqui no Alto do Moura, o ateliê dele fica aqui, nessa avenida principal do Alto do Moura, e está aqui o trabalho dele, belíssimo, parabéns pelo seu trabalho, viu Cícero? Obrigado. Aos 82 anos de idade e 57 dedicados à arte do barro, o mestre Luiz Antônio tem trabalhos espalhados por pelo menos 36 países. Ele também produz uma série de peças sacras para o período da Páscoa. E através da Semana Santa a gente tem que ter peças também que representam a paixão de Cristo, que representa como o nascimento de Jesus, o sofrimento, como a Nova Jerusalém apresenta, né? E aí vem a inspiração para o artesão se fazer aquelas peças, né? Aqueles trabalhos, para quem vem nos visitar, levar um trabalho que faça parte com a visita dele. A Santa Ceia é uma das peças mais importantes para o artesão. Isso aí é muito importante a gente fazer o que nós acompanha, o que a religião católica apresenta e o que é Jesus, como ele dividiu o pão. Então isso é muito importante para o artista se inspirar, principalmente nas coisas de Jesus. A Semana Santa, você sabe, também tem ovos de Páscoa, né? E a gente quis descobrir a origem, o significado da Páscoa, né? Historicamente falando. Então, para a gente tratar, né, esses aspectos históricos acerca desses e outros assuntos, nós convidamos o professor e historiador José Urbano, o qual eu quero agradecer também primeiramente aqui por ter aceitado o nosso convite, e um bom dia para o senhor. A honra toda minha, muito bom dia, bom dia aos telespectadores da TV Jornal, e eu que agradeço
agradeço a honra do convite para a gente, né, dividir com os seus telespectadores esses fatos que nem sempre as pessoas têm conhecimento, mas a história se propõe a fazer um mergulho e juntar o máximo, né, de fatos historicamente comprovados e trazer a luz das ciências para a compreensão das pessoas. Nos diga, portanto, historicamente falando, essa origem, esse significado da Páscoa. Na realidade, no entendimento das pessoas, Cristo criou a Páscoa, né, a partir do processo que a gente chama popularmente da paixão de Cristo, né, a morte na crucificação e a ressurreição. Mas, historicamente, não foi assim, não é a criação da Páscoa. A Páscoa, do ponto de vista histórico-social, ela foi criada 1250 anos antes de Jesus Cristo e foi criada, né, pelo personagem Moisés, aquele que ficou famoso pela cena, né, de abertura do Mar Vermelho. Na sua versão primeira, a partir de Moisés, a Páscoa, né, o próprio termo provém do latim, significa passagem. Ou seja, Moisés liderou a passagem do povo hebreu da escravidão no Egito para a liberdade em Canaã, né, a chamada terra prometida para os hebreus, para os judeus. E aí Cristo dá uma nova conotação, né? Cristo também celebra a Páscoa, até porque Cristo era um judeu e ele cria novos simbolismos, que é exatamente o pão e o vinho. E aí ele diz textualmente, né, esse representa o meu corpo que será entregue por vós no sacrifício da crucificação e este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, Cristo faz uma complementação da Páscoa, mas historicamente foi criada 1250 anos antes de Cristo. E quando é que surge o termo paixão? O termo paixão vem do latim, né? Significa passionare. Passionare em latim significa sofrimento por uma causa muito especial. Geralmente na nossa língua, quando a gente diz, olha, fulano está apaixonado, é uma coisa muito boa, né? Você tem um sentimento de carinho, de admiração por alguém. Mas paixão, na sua origem etimológica, na língua portuguesa e também no latim, significa sofrer por uma causa de amor. É exatamente isso que Cristo fez como sacrifício pela humanidade e por nós cristãos. O que a história revela, o que a história conta, professor, acerca da última ceia? Né, tem uma história acerca também de 13 apóstolos? Como é que é isso? É verdade, na tradição, se você perguntar aí, né, a qualquer pessoa, frequentadores, tanto das igrejas cristãs, né, católica, protestante, quantos apóstolos Cristo teve, Cristo escolheu para o seu ministério? E aí a resposta é unânime, foram 12. Não, mas historicamente nós comprovamos que foram 13. Inclusive quero deixar o endereço para as pessoas que porventura quiserem conferir aí na sua casa, no livro de João, 1 João, né, o apóstolo que acompanhou Cristo, capítulo 19, versículo 38. Ele diz textualmente que esteve com Jesus por várias vezes José de Arimateia, o discípulo oculto. Então, o evangelista denominou dessa forma. E aí tem todo um contexto, Elton. E por que José de Arimateia, por exemplo, não aparece na cena, né, da última ceia? Por que José de Arimateia não aparece no trabalho de evangelização que Cristo fez nos vários milagres? Aí temos duas explicações. A primeira delas é que José de Arimateia era um homem de uma excelente condição econômica. Enquanto nós temos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que eram irmãos e tinham um pequeno barco e viviam da pesca, José de Arimateia era um homem que era um empresário de produção de barcos e de exportação de pescados. Um homem de uma excelente condição econômica, mas isso não termina a história dele. José de Arimateia era também nada mais, nada menos que senador romano, nomeado pelo próprio imperador de Roma, que impunha o governo dentro de Jerusalém naquele momento da história. Então, por conta desse status, ele não poderia estar com aquele grupo, né, de pessoas humildes, de pescadores, de pessoas que estavam no dia a dia da sociedade. Por isso, ele entrega a sua vida, a devoção a Cristo, colocando-se como o discípulo dele, mas não poderia aparecer publicamente. Muito bem, informações enriquecedoras, super esclarecedoras. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa especial Histórias de Fé, professor. Eu é que agradeço o espaço, parabenizo pela iniciativa e aquela satisfação de que toda vez que nós conseguimos unir os conhecimentos históricos, a educação e a imprensa, a gente avança porque ganha toda a sociedade. Muito obrigado a você pelo convite, muito honrado pela modesta participação e que venham novos temas para que a gente possa, né, trazer para os ouvintes, para os telespectadores, a nossa realidade histórica. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Walter. E você que continua com a gente, você vai ver daqui a pouquinho alguns trechos da série de reportagens que nós exibimos no programa O Povo na TV. Você vai acompanhar agora um pouco sobre a reportagem que falou sobre perdão e milagre. Confira. Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que acreditar em mim, mesmo quando morrer, ainda terá vida. Depois de passar por um procedimento cirúrgico, Maria do Socorro Duque de Oliveira, de 78 anos, teve complicações e ficou quase 50 dias em coma em estado grave. Ela e toda a família acreditavam que só um milagre poderia mudar aquela história. Nunca perdi minha fé, tá entendendo? E continuo tendo fé que eu vou voltar a andar. Porque foi Deus que me socorreu, não foi o médico não, foi Deus. Foi o médico dos médicos que me socorreu. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Por que eu odiei tanto minha mãe? Porque foi a pessoa que eu mais odiei, né, nos meus, até então, 30 anos de idade, 35 anos de idade. Porque eu esperava da minha mãe o que qualquer filho espera, que é um afeto, o carinho, é o abraço, né, é o eu te amo. A gente, filho, precisa muito disso, os pais tem que aprender isso, chegar aos filhos, dizer eu te amo, você é especial, você não é um burro, você nasceu para dar certo, eu criei você, fiz você para dar certo. Eu escutava da minha mãe, era desgraça, você é um atraso da minha vida, não sei por que eu tive você, tu és um burro, tu não presta para nada. Ela veio ao meu encontro, eu a rejeitei. Me leve agora a Santo André. Me faça ir lá pedir perdão. Não sei como, Deus, mas me leva. Eu disse, Deus, eu quero que quando eu der um abraço no aeroporto na minha mãe, o Senhor me dê uma música. Hoje eu sei o quanto errei, mãe, por não querer te ouvir, sem saber que o pecado minha mãe tinha levado você para longe de mim. Daqui a pouquinho teremos musicalidade no Histórias de Fé, sensibilidade e muito talento em duas belas vozes femininas.